Salve, meu querido, minha querida, das carreiras militares, professor Joãozinho, mais uma aula aqui de literatura e hoje a gente vai falar sobre o pré-modernismo, beleza? O pré-modernismo se situa aqui no Brasil entre 1902 e 1922. A primeira coisa que você tem que saber do contexto desses primeiros momentos do século XX no Brasil é que você tem uma confluência de estilos. Tá? Nesse momento aqui. Você tem, no início do século XX, autores do realismo vivos, Machado de Assis estava vivo, do parnasianismo vivo, Olavo Bilac estava vivo, naturalismo vivo, Aloysio de Azevedo, os simbolistas vivos, o Cruz de Souza, o Alfonso Guimarães. Então tá todo mundo junto ali, produzindo ao mesmo tempo, desenvolvendo as suas mais variadas estéticas aqui no... Então, ó, vamos lá. Confluência de estilos. Tá? Confluência de estilos. Nesse contexto, tá? De estilos. Beleza? E nós temos o Brasil passando também, cara, por muita coisa, né? Você tem aqui essa transição do século XIX para o século XX e o Brasil está passando, né, por revoltas e mais revoltas, né? Você tem a República recém-proclamada e tudo mais, e o Brasil então tá borbulhando de revoltas, cara. Ah, revolta da chibata, revolta da vacina, revolta de Canudos, revolta do contestado, revolta da armada. E o Brasil, eu penso aí, depois de dar uma pesquisada, eu acho que nunca teve tantas revoltas em tão pouco tempo, tá? Então o Brasil está fervilhando. Tem uma outra coisa do contexto que bom, vamos lá. Você tem uma república recém-proclamada, né? República recém-proclamada, show, 1889. Você tem a abolição recém-assinada, né? 1888, recém para os padrões, né, históricos, né? Tá? E você tem, por exemplo, o fenômeno da imigração, né? Muitos imigrantes vindo para o Brasil. Você tem correntes migratórias em vários momentos, mas aqui você tem, para substituir a mão de obra escrava nas lavouras cafeeiras, né, imigrantes alemães, imigrantes italianos, uma galera. Então é nesse contexto aqui, alemães, imigrantes italianos, tá certo? É nesse contexto de Brasil fervilhando, de transição, de muita coisa acontecendo, que vai se desenvolver o nosso pré-modernismo. Vamos para a tela aí, ó. Dá uma olhadinha na tela, ó. Então, ó, pré-modernismo, olha o Marechal aí, Deodoro, proclamando a nossa república, e o cavalo ali, né, brother, já tava, parece que, olhando ali e entendendo que a coisa talvez não for. Olha o susto do cavalo ali. Mas tudo bem, então estamos nesse Brasil, né, de república recém-proclamada, tá certo? Confluência de estilos, período de transição, e esteticamente o pré-modernismo se configura como uma escola falsa, uma pseudo-escola. Por que uma pseudo-escola? Corta para mim aqui. Porque todas as escolas que nós estudamos até agora, elas são autodenominadas. Os autores diziam, ó, eu sou parnasiano. O realista falava, eu sou realista. Tá entendendo? Não me chame de romântico. Eu sou simbolista. Não me chama de parnasiano, eu sou naturalista. Você está entendendo? Eles se autoproclamavam parnasianos, realistas, naturalistas, tá? O pré-modernismo não. O pré-modernismo, o cara não tem como se chamar eu sou pré-modernismo, ele não tem como se denominar algo que não aconteceu ainda. Então essa classificação é uma classificação a posteriori. Um cara lá, um literato chamado Tristão de Ataíde, vai lá e carimba, ó, esses caras aqui separa, eles não são nem realistas, nem naturalistas, nem parnasianos, tá todo mundo junto, mas eles são, carimbo, pré-modernistas. Inclusive eram autores dispersos, olha, dá uma olhadinha na nossa tela ali, ó, autores dispersos. Não eram amigos, não se conheciam, você está entendendo? Os parnasianos eram brothers, fundaram a ABL junto com os realistas, naturalistas. Esses caras aqui nem se conheciam muitas vezes, tá? E, portanto, o que eles vão ter em comum, então, Joãozinho, se é uma escola falsa? Todos eles vão enfocar a realidade nacional desse novo Brasil do século XX. Até dá para nós escrever isso aqui no quadro.
Qual que é a característica mais importante do pré-modernismo? Então, a primeira característica é que é uma escola falsa, uma pseudo-escola, né? Escola falsa. Né? Não existia, vou colocar aqui entre aspas, não existia esse nome de pré-modernismo, tá? Mas o que vai unir esses pré-modernistas, para serem assim chamados, é que todos eles têm uma visão crítica da realidade nacional brasileira do século XX, ou pelo menos de transição de século XIX para século XX, tá? Então, visão crítica, né? Todos eles têm uma pegada muito assertiva sobre a realidade brasileira deste Brasil de século XX, ou de transição de século XIX para século XX, se você quiser colocar aqui, tá? Então, esses autores se diferem dos outros por isso. Josinho, o realista também falava da realidade nacional, o naturalista também falava criticamente da realidade nacional, mas esses realistas naturalistas, eles nasceram no século XIX e escrevem sobre o Brasil do século XIX. Esses pré-modernistas nasceram no século XIX, mas escrevem sobre o Brasil do século XX. Esse Brasil de transição do século XIX para o século XX. E vão abordar nas suas obras tudo isso que foi colocado aqui. Pegou? Sacou? Tranquilidade? Vem comigo então. Ó, vem lá na tela, tá? Abolição, república, imigrantes, tudo isso já falou, revoltas, e é sobre esse Brasil de transição que os pré-modernistas irão escrever, tá? E quem são os grandes autores pré-modernistas, tá? O primeiro a ser mencionado é o nosso querido Graça Aranha. O Graça Aranha, ele vai, em 1902, publicar uma obra chamada Canaã, beleza? Olha a realidade nacional do século XX, né? Aparecendo aí, meu querido, minha querida, das carreiras militares, tá? Canaã, o que é Canaã na Bíblia, hein? Canaã na Bíblia é a Terra Prometida, certo? Terra Prometida. E para quem que o Brasil foi a Terra Prometida? Se você está me assistindo aí, tá? E você é descendente de alemães, descendente de italianos, pergunta aí para tua família quando vieram os primeiros dos seus ancestrais. Talvez alguns vieram na metade do século XX, mas se você perguntar, de repente algumas famílias chegaram aqui no começo do século XX. Então esse é o primeiro romance na literatura brasileira que fala sobre o tema dos imigrantes, tá? Imigrantes alemães, que vêm para o Brasil achar aqui o quê? A sua Canaã, a sua terra prometida, tá? Nesse sentido metafórico, a terra prometida lá da Bíblia se configura aqui no Brasil para imigrantes, como o Lentz, o Milkau, imigrantes alemães que vêm para o Brasil fazer a sua Canaã, vêm aqui fazer a sua terra prometida. Vem para a tela aqui comigo, ó. Então, Canaã, né? Olha a capinha do livro, 1902, tá certo? Primeiro romance sobre imigração no Brasil. Imigrantes alemães que vêm para o Espírito Santo, estado do Espírito Santo, e daí você tem dois personagens aqui, né? Um é o Lentz, tá certo? Que é um personagem que vem para o Brasil, mas ele só quer enriquecer aqui, tá? Ele é um personagem xenófobo. O que é xenofobia? A aversão ao estrangeiro. E você tem o Milkau. O Milkau é um personagem aculturado. Olha para mim aqui. Olha que romance atual. A gente falando aí sobre, muitas vezes, né, os imigrantes, os refugiados, né, lá nos Estados Unidos, no Brasil, Síria, tal. Vem cá. Você tem essas duas atitudes nesse romance aqui. O Lentz, que é um cara que quer enriquecer no Brasil, mas não quer se misturar culturalmente, né? Não quer trocas culturais, muito menos miscigenação, tá? E você tem o Milkau, que é um cara que olha com mais abertura, vamos dizer assim, acolhimento para as trocas culturais, inclusive a miscigenação.
Fechou? Então, guarda aí, Canaã, Graça Aranha, primeiro romance sobre imigração no Brasil. Só que, José, eu nunca tinha ouvido falar desse romance. É porque, na verdade, cara, o Graça Aranha, ele publica o Canaã no mesmo ano em que o Euclides da Cunha vai publicar uma obra-prima da nossa literatura, que é Os Sertões. E ele meio que dá uma apagada no Graça Aranha. Por quê? Porque Os Sertões é muito, muito importante na história da cultura brasileira. É no mesmo ano, tá? Também em 1902. Então podemos dizer que essas duas são as obras inaugurais do pré-modernismo, caso fosse uma escola, né? E Os Sertões é o quê? É a história, né? Na verdade é um livro muito mais científico, histórico, do que literário, vamos dizer assim, mas é um livro que vai contar a história da Guerra de Canudos. Beleza? Guerra de Canudos, ó, as revoltas aparecendo, ó, a realidade nacional da transição do Brasil do século XIX para o século. Guerra de Canudos, que você estuda em história, aconteceu lá no sertão baiano, uma região chamada de Canudos, em torno de um fanático religioso chamado Antônio Conselheiro, e o nosso Euclides da Cunha foi para lá como uma espécie de correspondente de guerra, cara. Tá? E ele vai, a partir da sua observação, compor esse compêndio da literatura brasileira. Cara, Nossos Sertões é um monumento. Ele tem, dependendo da edição, 600, 800 páginas. E essa obra é dividida em 3 partes. A primeira parte chama-se A Terra, tá? Que é a parte mais geográfica, geológica. Ele vai voltar lá nas eras geológicas que deram origem ao sertão baiano. Como é que se configurou essa vegetação, esse solo, a geografia disso que chamamos de sertão baiano. Aí depois ele vai falar sobre o homem, tá? Esses caras que estavam resistindo à República, o Antônio Conselheiro, que era um beato, que era um profeta, e essas pessoas acreditavam nele, ele profetizava, tal. E essa parte que é mais antropológica, sociológica. E por fim, a luta, que foi a guerra entre os seguidores de Antônio Conselheiro e as forças republicanas, tá certo? Essa parte que é a parte mais histórica, mais literária, podemos até dizer. Bom, agora vem pra tela aqui, ó, vamos dar uma olhadinha ali, ó, vem, ó, dá uma olhadinha, ó, tá aí então a fotinha do Euclides da Cunha, tá ali, beleza? E daí você tem ali Os Sertões, a Guerra de Canudos e esse messianismo em torno do Antônio Conselheiro, que era considerado um profeta, o bom Jesus Conselheiro, ele tinha as profecias, né? O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Deu até uma música do Sai Guarabira. Sertão vai virar mar, tá no coração, o medo que um dia o mar também vire sertão. E ele vai reunir em torno de si, dá pra ver aí, né, cara, no fundo, a imagem que eu coloquei aqui do filme, tá certo? Ó, o Antônio Conselheiro aqui, ó. Tá certo? E as pessoas seguindo ele. Ele começa a pregar o evangelho e dizem que vai ter em torno de 15 mil, outros falam 20 mil seguidores. E daí o que ele vai fazer, cara? Ele vai fundar um império em torno dele, lá no interior da Bahia, o Império de Belo Monte, que era antirrepublicano. Corta pra mim aqui, ó. Olha, a República recém-proclamada, tá certo? 1889, tá lá. E daí um cara vai lá no meio do sertão, aqui nós não pagamos imposto, aqui nós não obedecemos o presidente, aqui quem manda é Deus. E a República ali querendo se estabelecer. E o presidente era Prudente de Moraes. Né? E daí os caras falam assim, esse Prudente de Moraes é prudente demais, tá certo? Fica aguentando um cara lá no meio do sertão baiano falando que tem um império com 15 mil seguidores. E daí o que acontece? A República, as forças republicanas vão pra lá, atacar Canudos, cara. E 4 ataques vão sobre Canudos. E os 3 primeiros perdem. E o quarto e último dizima Canudos. Não sobrou ninguém. Mataram velhos, crianças, mulheres grávidas, dizimou. Antônio Conselheiro foi encontrado morto e, mesmo assim, decapitaram-no depois de morto. E o que o Euclides da Cunha faz é um retrato dessa guerra. Beleza? E aí você tem lá o Euclides da Cunha como correspondente de guerra e ele vai, a partir daí, escrever Os Sertões. As 3 partes. A terra, essa parte mais geográfica, geológica,
Tá? O homem, a parte mais antropológica, sociológica, e a luta, a parte mais histórica, e o último capítulo, Canudos não se rendeu. Tá? Olha um trechinho ali, tá? Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo, expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos, uma criança, na frente dos quais rugiam 5.000 soldados. Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. Olha como é que ele termina Os Sertões, cara. Ele vai criticar as forças republicanas, que dizimaram Canudos, cometeram crimes de guerra, mas ele também vai criticar o Antônio Conselheiro, que também manipulava aquelas pessoas humildes, que no meio dessas duas forças queriam apenas uma vida melhor, uma subsistência mais digna. Os Sertões. Tá? Vamos pra frente. Aí você tem o nosso querido Monteiro Lobato. Eu coloquei Monteiro Lobato ali, coloquei. Tá? Ah, Zuzinho, Monteiro Lobato eu sei. Esse aí tá fácil. É o cara que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo. É, ele fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Notícia boa, mas notícia ruim é que às vezes não cai esse Sítio do Pica-Pau. Ah, Joãozinho, sério? É, mas se cair, o que o Monteiro Lobato tem de importante nessa literatura para crianças, né? Esse negócio do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que na verdade não é uma obra, tá? Mas é um conjunto, vou colocar Sítio do Pica-Pau, você vai saber o que é, tá? É um conjunto de obras, né? E ele escreveu já na fase final da sua carreira, mas o Monteiro Lobato, ele coloca o folclore brasileiro para as crianças ler. Oh, pegou aqui essa curva aqui, Thiago, tá? Eu não sei se você já imaginou qual que é a grande contribuição do Sítio Pica-Pau Amarelo para a literatura infantil, tá? É colocar o Brasil para as crianças ler. O que era para as crianças ler até surgiu o Monteiro Lobato, cara? Hã? Era ler umas coisas importadas, muito legais, Branca de Neve, Rapunzel, Cinderela, mas cadê o Brasil ali para as crianças ler? Eu não sei se você já percebeu no Sítio Pica-Pau Amarelo quem que é o herói. É um príncipe num cavalo branco? Não, é um menininho com estilingue, calçãozinho e tal, muito corajoso. Quem que é o mago? É um Merlin com sua magia? Não, é um sabugo de milho. Quem que é o vilão? É um dragão com 7 cabeças, Voldemort, não sei o quê? Não. É uma jacareia, jacaroa, a Cuca, uma jacaré, né? Auxiliada pelo Saci, do nosso folclore. Quem que é a princesa? É uma linda moça com cabelos longos que puxa o cara pela janela do castelo? Não, é uma menininha com vestidinho de chita, o narizinho arrebitado, o apelido narizinho. E a mais importante princesa do Sítio Pica-Pau é uma boneca de pano. Maravilhosa, Emília. Tá certo? Eu não sei se você já percebeu, isso é uma metáfora do Brasil. É um Brasil rural, ainda, não é um Brasil muito urbanizado. É um Brasil pobre, tá certo? Não é latifúndio do Pica-Pau Amarelo, é sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas tem uma saída para o Brasil, que é a criatividade. Eu não tenho, de repente, grana para fazer uma boneca, comprar uma boneca de louça, uma boneca eletrônica, não sei o que, uma Barbie, mas com retalhos de pano eu faço a boneca mais genial da história da literatura universal, que valoriza tanto as crianças quanto as mulheres. Esse é o Sítio Pica-Pau Amarelo. É claro que o Monteiro Lobato tem uns problemas lá, de preconceito, acreditava em eugenia, não vamos passar pano para ele não. Tá errado, mas tem muita coisa certa na obra do Monteiro Lobato também, beleza? E que cai no vestibular, cai nos concursos, então vem comigo, Sítio Pica-Pau Amarelo. Mas o que mais cai do Monteiro Lobato é a sua obra para adultos, que são contos, né? Principalmente os contos de Urupês, beleza? E Cidades Mortas. Urupês e Cidades Mortas. Nesses contos, ele vai criar um outro personagem quase tão famoso quanto os do Sítio Pica-Pau. Em Urupês e Cidades Mortas, ele vai criar aquele famoso personagem chamado Jeca Tatu. O Jeca Tatu, que é o símbolo do interior dessas cidades mortas, né? Que são cidades do interior de São Paulo, as cidades do Vale do Paraíba. E o Jeca é o símbolo e o causador dessa decadência, por quê? Porque ele é preguiçoso, né? Porque ele é indolente. Aí também tem
elemento de preconceito, porque o Jeca Tatu é uma degenerescência racial, porque ele é o caboclo e tal, mas tá aí, cara, é o Jeca Tatu, é Urupê, Cidades Mortas, isso pode cair em concurso. Então, vamos lá para nossa tela, ó, literatura infantil, então coloquei aí as obras em torno do Sítio Pica-Pau Amarelo, beleza? A valorização do folclore brasileiro. Literatura adulta, acabei de falar, são obras de contos, beleza? Obras de contos, em que você vai ter a criação desse personagem famoso chamado Jeca Tatu, indolente, preguiçoso, e que o Monteiro Lobato vai dizer que esse Jeca Tatu aqui, né, ele é como é que eu vou dizer assim? Ele é o responsável, ele é o causador da decadência dessas cidades do Vale do Paraíba, né, que vão se tornar cidades mortas. O que é urupês? Urupê é uma praga que dá na árvore, que apodrece a árvore. Então o Jeca Tatu é a praga, é o urupê, por ele ser indolente, por ele ser preguiçoso. Tempos depois, o Monteiro Lobato vai pedir desculpa, dizendo que ele não era preguiçoso porque ele queria, ele era preguiçoso porque ele estava doente, porque ele sofria do amarelão, aquela doença que você estuda, ei, vem cá, que você estuda em biologia, a ancilostomose, a doença do Jeca Tatu, porque ele usa descalço, tem todo aquele ciclo da doença, vai lá e dá uma revisadinha nisso também é questão de concursos, tá? Então, depois, o Monteiro Lobato, vem pra tela ali, ó, ele vai pedir desculpa, ele vai fazer um outro personagem que é o Zé Brasil, que é trabalhador, que é dedicado, mas sofre com o quê? Com a falta de incentivo, a falta de recursos no interior. Essa é a grande crítica do Monteiro Lobato, beleza? Ó, um trechinho ali do Jeca Tatu. Dava pena ver a miséria do casebre, nem móveis, nem roupas, nem nada que significasse comodidade. Um banquinho de 3 pernas, umas peneiras furadas, a espingardinha de carregar pela boca, muito ordinária e só. Todos passavam ali a murmurar, grandíssimo preguiçoso. Tá aqui o desenho, inclusive, do Jeca Tatu. Beleza? Vamos pra frente. Outro cara importantaço. Vem pro quadro aqui, ó. O nosso querido Lima Barreto. O Lima Barreto vai enfocar o subúrbio do Rio de Janeiro, o subúrbio carioca, o subúrbio do Rio de Janeiro, de maneira a valorizar as camadas populares do Rio de Janeiro. E ele vai construir uma das obras mais importantes da literatura brasileira, que é o famoso Triste Fim de Policarpo Quaresma. Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra que traz uma crítica generalizada ao preconceito, aos falsos intelectuais brasileiros. Lima Barreto, ele foi alvo de preconceito, um autor também mestiço que falava contra o ufanismo ingênuo. O Policarpo Quaresma, ele é um apaixonado pelo Brasil, mas ele vai acabar morrendo pelas armas do Brasil que ele tanto amou e tanto defendeu. Então, o nosso Lima Barreto, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma crítica ao ufanismo ingênuo do Policarpo Quaresma, tá certo? Não basta amar o Brasil somente, você também tem que ter uma criticidade dentro desse amor, beleza? Vamos pra tela ali, ó. Dá uma olhadinha. Ó, o Lima Barreto, então, a vida dele marcada pela pobreza, pelo alcoolismo, tá certo? E ele vai falar daquilo que ele viveu, daquilo que ele viu nos subúrbios cariocas, tá? E a linguagem dele destoa da linguagem dos parnasianos, por isso que ele é pré-modernista, é uma linguagem mais informal, mais próxima da crônica jornalística, tá? Na época, a linguagem literária é a linguagem dos parnasianos, né? Toda pomposa, toda formal, e esse começa a fazer uma linguagem mais fluida, mais simples. E nessa obra, na sua obra, ele critica o preconceito social, preconceito racial que ele sofreu, inclusive, a burocracia brasileira, os falsos intelectuais e o ufanismo ingênuo, o patriotismo sem criticidade, tá? E daí, você tem como grande obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse aqui, ó, é o cara apaixonado pelo Brasil, tá certo? Ele, na primeira parte do livro, vai tentar salvar o Brasil através da cultura, aprendendo o Tupi-Guarani. Ó, ele com o cocar aqui, vai sugerir que o Brasil adote como língua oficial o Tupi-Guarani. Aí vão colocar ele no hospício. Aí ele vai ser do hospício e vai voltar mais apaixonado ainda, vai vender tudo que tem para fazer uma chacrinha, salvar o Brasil através da agricultura.
a chácara vai falir. E na última parte ele vai tentar salvar o Brasil através da política. Ele é convocado pelo Floriano Peixoto, que está aqui no filme, que está sofrendo a revolta da Armada. Olha para mim aqui. Revolta da Armada, cara. Realidade nacional. Floriano Peixoto, isso é uma coisa histórica. E daí ele chama o Policarpo Quaresma para ajudar na revolta, né? Conter a revolta. É contida a revolta da Armada. E o Policarpo acredita que o Floriano Peixoto vai melhorar o Brasil e ele escreve uma carta dizendo, tá errado isso, tá errado aquilo, o presidente tem corrupção, tem não sei o quê, né? Crimes de guerra aqui, estão matando os prisioneiros. E no final, o Floriano Peixoto vai lá e resolve o problema. Resolve o problema como? Mandando matar, executar quem estava fazendo críticas. E esse é o triste fim de Policarpo Quaresma. Morrer no paredão de verdade, não do Big Brother, né? Ser executado pelas armas do país que ele tanto amou e tanto defendeu. Esse é o triste fim do Policarpo Quaresma. Então, além desse livro, você tem Clara dos Anjos, que fala sobre os preconceitos, uma moça que é engravidada e abandonada. Cemitério dos Vivos, que é uma obra autobiográfica, né, em que ele vai falar sobre a sua internação em manicômios, e ele morreu, inclusive, em decorrência do alcoolismo. E Os Brusundangas, uma sátira social. Os Brusundangas é o Brasil. Beleza? Fechou? E aqui, trechinho. E ele que não tinha crime algum, nem era ouvido, nem era julgado, seria simplesmente executado. Fora bom, generoso, honesto, fora virtuoso, ele que fora tudo isso, ia pra cova sem acompanhamento de um parente, de um amigo, de um camarada. Triste fim de Policarpo Quaresma, tá aqui a cena final, ele sendo executado pelo país que ele tanto amou e tanto defendeu. O último autor da nossa aula, para irmos para o final, né? O Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos é difícil, cara, de você classificar. Inclusive, vamos colocar ele aqui como um poeta. Ô, Thiago, vai pegar aqui, inclassificável, tá? Por quê? Podemos dizer que ele é um pouco parnasiano porque escreve sonetos. Ele é um pouco simbolista porque tem uns negócios pegou aqui ou não? Não pega, tá? Ele é um pouco simbolista, tem um negócio de sonho, de zodíaco. Ele é um pouco naturalista porque tem uns negócios científicos. E ele é um pouco moderno porque ele é tudo isso misturado, tá? É um poeta que escreveu uma única obra, né? Que não foi reconhecido em vida, né? Seu único livro de poesias chamado Eu, né? Então, é um livro muito inovador, muito diferente, muito original, e ele não foi compreendido em seu tempo, tá? E vamos ali na tela ver as características do Augusto dos Anjos. Bom, poeta maldito, inclassificável, que não teve o reconhecimento do seu tempo, idiosincrático. Ei, aprenda essa palavra aí, idiosincrasia. O que é uma idiosincrasia? É uma singularidade, é um cara singular. Ninguém é parecido com ele na nossa poesia. Tá legal? Olha lá, singular, já estava escrito, Josinho? Mas tudo bem. Inclassificável. Por que inclassificável? Porque ele é um pouco parnasiano, porque escreve soneto. Um pouco simbolista, porque tem uns negócios de sonho, misticismo, sonho, zodíaco, na poesia dele. Naturalista, porque ele fala de coisas científicas. E um pouco moderno, porque ele junta tudo isso. Beleza? Um dos seus temas mais recorrentes é a decomposição humana. Olha pra mim aqui, Cara, vem cá. Olha os pares, olha a época do Augusto dos Anjos. O Olavo Bilac falando sobre as estrelas, poeta das estrelas, sobre o vaso, o Alberto Oliveira, o Cruz de Souza falando sobre o cosmos, a espiritualidade, e esse cara falando sobre a decomposição das carnes dos cadáveres. Diferentão. Vai pra frente, vai lá na... Niilismo, um negativismo, né, um materialismo na sua poesia e o único livro, o livro Eu. Né? E obras como Psicologia de um Vencido, como Versos Íntimos. Corta pra cá. Esse aqui, eu acho que eu vou declamar aqui, olha que, assim, toma o fósforo, acende o teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão, viu, que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Olha o que ele está falando. A mão que hoje afaga, amanhã vai estar jogando pedra. A boca que beija, amanhã vai estar cuspindo em você. Não espere o dia da manhã. A hora que vier fazer carinho, pedra. A hora que vier beijar, escarra. Ai, Josinho, que horrível, não gostei. Beleza, você pode até não gostar, mas você pode, pelo menos, reconhecer a coragem desse cara, que numa época que estavam falando de estrelas, de cosmos, ele falava essas coisas
com essa coragem. Por isso que o livro dele chama-se Eu. Porque ele é uma ilha poética no Brasil. Ninguém fazia poesia como ele na sua época. E acho que, talvez, em todas as épocas. É o poeta mais singular da literatura brasileira, tá? Ó, os versos íntimos aí. Tá? Olha o livro aí, ó, Eu. Já fomos pros 30 minutos, beleza? Estamos acabando. E daí aqui, ó, essa eu não vou tocar guitarra porque eu não sei tocar direito essa música. Música nova. Peguei mailing, tô me atualizando, tá ligado? Aquela música, Meu Abrigo, Ó, é assim, ó. 1902, Euclides fez os sertões, revolta na Bahia, a terra, a luta e o homem. Também tem Graça Aranha, que escreveu Canaã. Sobre imigrantes, o Lentz e o Milkau, o sítio Lobato faz, das cidades mortas, Jeca, Urupê, anjos eu que putrefaz, escarrar na boca que beija você. Fase de transição, autores sem unidade, mas todos denunciarão nossa realidade. Monteiro, Augusto, nem eram amigos, porém formam o pré-modernismo. Tentei, me esforcei, tá? Vamos fazer uma questãozinha? Rapidinho. Considere a correta, tá certo? Isso aqui vai dar tempo de fazer, essa aqui não tem uma outra mais... aqui, ó, essa mais rapidinha, tá? O início do chamado pré-modernismo da literatura brasileira, 1902, com a publicação de A Respeito de Guerra de Canudos. Qual que é? Os Sertões. Beleza? Os Sertões. Mescla Geografia, Sociologia, História e Literatura, a autoria de Euclides da Cunha. Merece destaque o romance publicado por Sobre um Patriota Ingênuo. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado por Lima Barreto, sobre um patriota ingênuo executado pelas armas do país que defendeu. Já na poesia, o principal autor deste período foi Augusto dos Anjos, autor do livro Eu. Tá lá. Agora, onde é que tá tudo isso aqui que eu vi? Onde que tá? Os Sertões, letra E, Triste Fim e Augusto dos Anjos. Aqui. Letra E. Fechou! Terminamos para modernismo, galera. Canta a letrinha aí que tá à disposição do material para você. E até a próxima. Diga tchau.